Brother, você também é um daqueles tipos de pessoa que, pô, Darley, eu não gosto de ler, cara. Ou senão, pô, cara, eu até comecei a ler, sabe, algo assim emocional, vi a galera, vi meus amigos lendo. Fui lá, comprei um livro na emoção, mas depois de um tempo que a emoção passou, pô, deixei o livro de lado e tô nessa vida aí até hoje. Cara, se você é uma dessas pessoas, eu tô aqui pra te ajudar e pra trocar uma ideia com você nesse nosso novo quadro, Últimos Livros que eu li. Então roda a vinheta. Antes de tudo, eu tenho que te dar algumas dicas sobre como iniciar esse hábito da leitura, né? Antes da gente começar a falar de livros por aqui. Entretanto, dá um like aí para valorizar o nosso conteúdo, beleza? E o YouTube saber que o nosso conteúdo é relevante, porque eu pesquiso bastante para trazer muita coisa relevante para vocês, muita informação, muito conhecimento. Porém, o YouTube só recomenda 33% dos meus vídeos, cara. Então ajuda a gente a quebrar esse algoritmo, beleza? E, entretanto, se você não me conhece, prazer, meu nome é Darley, se inscreve aí no canal porque eu sei que você vai gostar e vai curtir o conteúdo, beleza? Então é o seguinte, cara, você tem que entender duas coisas. A gente tem a questão do aprender a ler e aprender a gostar de ler. Algumas pessoas estão nessa fase do aprender a ler e algumas no aprender a gostar de ler. Como assim, Darley? Eu vou te explicar, cara. Quando eu entrei na Universidade Federal, principalmente quando você entra na Universidade Federal, você descobre que você tem que ler muito. Eu nunca fui um cara de ler, nunca me foi ensinado que ler era algo bom, entendeu? Então eu não lia, mas quando eu entrei, eu me senti obrigado a ler, porque você tem uma carga de conteúdo monstruosa. Então eu aprendi a ler. Entretanto, com o tempo, eu comecei a aprender a gostar de ler. Ou seja, eu não leio mais porque eu sou obrigado, simplesmente. Algumas coisas eu leio porque eu sou obrigado, porque eu tenho que estudar para a faculdade. Entretanto, outras coisas eu leio porque eu gosto. Isso que é importante, cara. Quando você descobre que o conhecimento é valioso para você, você começa a ler porque você gosta e não simplesmente pelo fato de que você precisa ler ou porque seus amigos estão lendo. Primeiro você precisa se identificar em qual dessas duas fases você está. Ou se você não lê nada, como eu era antigamente. Entretanto, o momento da leitura, cara, tem que ser um momento prazeroso, sabe? Não pode ser algo forçado, do tipo, pô, eu tô lendo porque eu tenho que ler, se eu quero me tornar uma pessoa mais interessante, mais inteligente. Não. Você tem que ler, tem que ser um momento prazeroso, cara. Vocês não estão vendo? Aqui tem uma janela, mas de vez em quando eu vou ler de manhã, o que eu faço? O sol entra por aqui, eu sento nessa cadeira, coloco o pé na cama, ou senão eu deito na cama, sabe? Pego o livro, um copo de café e começo a ler. Sabe, nesse momento, num momento daquela golden hour, que é entre 4 e 5 horas da tarde, pego um cafezinho ali, sento aqui na mesa, vou ler ou vou pro terraço, beleza? Ou se não, à noite, por volta de 10, 11 horas, é um momento que eu sinto aqui, ligo a luminária que tem ali atrás, pô, e esqueço do mundo, cara. Porque isso tem que ser o seu momento. Então você tem que saber que, cara, se eu tô aqui, eu vou ler, eu vou fazer esse momento valer a pena. E é o seguinte, é um pouco difícil, mas você tem que substituir um pouco do seu tempo de rede social para você começar a ler. Por quê, cara? É um momento que você vai tirar para você adquirir conhecimento, entende? E nesse momento, tipo assim, às vezes parece difícil porque, pô, a gente é bombardeado de informação o dia inteiro, a todo momento, nesse século que a gente está vivendo, e parece que se a gente fica 30 minutos ou uma hora sem entrar na internet, a gente já não sabe mais nada. Mas valorize esse tempo, aproveita esse tempo de crescimento. Por quê? Porque no futuro isso vai te trazer um bom resultado, beleza? Além disso, se você já é uma pessoa que lê, saiba que se você lê mais de 2,5 livros por ano, você está na frente da grande maioria dos brasileiros que só lê 2,5 livros por ano. Isso sem pensar que são os brasileiros que têm acesso a livros, né? Tem pessoas que nem têm acesso a livros. Então aproveita esse momento, beleza? O exercício da leitura. O exercício da leitura é tão interessante porque ele vai te trazer um conhecimento que você não tinha antes. Sem falar que ele vai trabalhar a sua forma de expressar, você vai falar muito melhor, você vai interagir melhor com as pessoas, vai se tornar uma pessoa mais interessante. Isso vai trabalhar a tua imaginação, a tua criatividade, a tua habilidade de pegar conhecimentos de uma área e aplicar em outra. Eu faço muito isso, às vezes quando eu tô lendo eu falo assim, pô, interessante, cara, isso aqui eu posso aplicar nessa área aqui, por que não? E você começa a se desenvolver como pessoa desse jeito, entendeu? Sem falar
que isso lhe permite quebrar uma barreira cognitiva que é a seguinte: você tem acesso a experiências e conhecimentos vividos por outra pessoa, que esteja em um século diferente, em um tempo diferente do seu, ou em um local que talvez você nunca teria acesso. Por exemplo, você já parou para pensar como que seria ler uma literatura que se passa em Paris em 1800? Sem entender como que as pessoas de lá pensavam, como elas se vestiam, o que elas comiam, como as coisas eram culturalmente naquela época e a experiência que aquela pessoa passava. Cara, é algo assim absurdo, é algo que você fala assim, poxa, eu nunca parei para pensar nisso, cara. Então você está tendo acesso a uma experiência que você talvez não teria hoje. Por exemplo, eu tô aqui, eu não tenho a possibilidade de ir em Paris nessa época, mas por meio da leitura eu consigo acessar esse conhecimento, entendeu? Cara, eu lembro até hoje um dos primeiros livros que eu li que se passava na Europa. Eu lembro que era 5 horas da manhã, tipo assim, pelo menos o que eu tenho na minha imaginação, era 5 horas da manhã, uma galera tava numa praça em algum lugar da Europa, um lugar frio, nevando, em frente a uma igreja gótica. Você sente a sensação, sabe? Uma igreja gótica com um vitral gigante, é como se você estivesse lá, cara. Isso é incrível, mano. E é isso que a leitura te proporciona. Eu devo muito do que eu sou à leitura. Se você está me assistindo aqui hoje é porque eu tenho algo interessante para compartilhar com você. Essa é uma das coisas que a leitura te traz. Tentando te convencer aqui de que você tem que ler, você precisa saber que as pessoas, quando leem diversos temas e autores, elas se tornam muito mais interessantes culturalmente falando, entendeu? Então, cara, leia. Faça esse simples exercício. Se você pegar para pensar, parar e observar as pessoas que você segue, não estou falando de pessoas que postam simplesmente vlogs, mas pessoas que compartilham conteúdo interessante, entende? Um conteúdo relevante, em qualquer área que seja. Essas pessoas, elas leem muito. Por quê? Elas precisam se destacar no seu nicho, cara. E essa é uma das coisas que a leitura vai te proporcionar. Ou seja, se você ler, você vai se tornar uma pessoa culturalmente mais interessante e às vezes até se destacar naquilo que você faz, entende? E outra coisa é o seguinte, a leitura é um dos exercícios intelectuais mais completos. Nela você trabalha a imaginação, a criatividade, que nem eu já falei. Você já parou para pensar que quando você está lendo, você imagina uma cena, você escuta os sons, sendo que você está lendo, você não está escutando, não está assistindo um filme, você está lendo, você escuta os sons, você escuta a voz do narrador. Cara, isso tudo trabalha diversas áreas do seu cérebro ao mesmo tempo. E sem falar que a leitura já foi comprovada que ela diminui estresse e ansiedade, cara. Quantas vezes eu já não estive ansioso, eu sentava para ler e ficava assim, depois de um tempo, cara, eu tô relaxado, tô tranquilo. E é isso que a leitura faz com você. Beleza? Então é o seguinte, eu tenho 7 dicas para você começar a criar e desenvolver esse hábito da leitura, beleza? E poder extrair o melhor dessa leitura que você vai ter. Algumas dessas dicas são de Bill Gates, que eu complementei, e outras são dicas minhas, beleza? É o seguinte, anote em algum lugar e pesquise todas as coisas que você não sabe quando você está lendo. Por que, Danley? Isso é um estudo ativo, cara. Muitas pessoas fazem isso, pessoas que estudam em alto nível. Eu sou uma dessas pessoas, cara. Quando eu estou lendo um livro, por exemplo, se eu estou lendo um livro de finanças, se eu estou lendo um livro sobre qualquer outra coisa, e eu leio um termo que eu não sei, ou um termo que é algo importante que a pessoa tentou explicar e eu não consegui entender, ou até mesmo se eu entendi, mesmo assim depois eu vou procurar pesquisar alguma coisa a mais, entendeu? Eu vou sempre ir atrás, deixa eu entender isso melhor, deixa eu ver o que é isso, entende? Isso vai te fazer crescer no seu aprendizado. Essa é a primeira dica. A segunda dica é a seguinte, não comece algo que você não vai terminar, cara, beleza? Isso é um fator desmotivador. Por exemplo, um dos primeiros livros que eu li foi esse livro aqui, ó. A gente vai falar dele nos próximos vídeos aqui do canal. Esse é só o primeiro vídeo. Eu precisava dar essa introdução para vocês. Mas é um livro de 560 páginas. Que é um dos primeiros livros que eu li, cara. Depois que eu li esse livro, eu fiquei assim, eu posso ler qualquer coisa, mano. Porque eu li um livro de 560 páginas, entendeu? Só que o problema é o seguinte. Se você pega um livro desse e não consegue terminar de ler, cara, o fator desmotivador é muito grande. Você vai ficar com vontade de parar de ler, de não querer ler mais, porque você vai ver que você não vai dar conta. Então pega um livro menor, cara. Pega um livro assim, ó, com 200, 150 páginas e começa a ler, porque quando você terminar de ler, você vai se sentir assim, eu consigo ler, cara. Eu consegui finalizar o primeiro livro, a sensação é incrível, mano. A terceira dica, cara, é a seguinte, leia do jeito que for melhor para você. Como assim, Danley?
Pô, hoje em dia a gente tem PDF, a gente tem e-book, a gente tem livro físico, tem audiobook. Cara, qualquer um desses métodos é válido, que nem eu falo com as pessoas, o que vale é o conhecimento. Entretanto, eu quero fazer um adendo em relação ao audiobook. Por quê? Porque aqui a gente está falando de leitura de livro, de, querendo ou não, gastar um pouco mais de tempo, concentração, esforço. O audiobook, geralmente, você só ouve passivamente, você não faz isso. Então, você tem que tomar cuidado. Quando você for ouvir um audiobook, pega o livro físico e acompanha, cara. Faz anotações para tornar um estudo ativo. Ou, se não, usa o audiobook para outras coisas que eu vou falar ainda nesse vídeo. Beleza? Mas o que importa é o conhecimento. Quarta coisa, reserve de 30 minutos a 1 hora por dia. Pelo menos para você conseguir fazer uma leitura, podendo pensar, podendo parar, analisar, ver o que você está fazendo, ver se você entendeu, porque é preciso fazer essa leitura com calma, cara. E às vezes se você sente que, poxa, eu não tenho essa 1 hora direto no dia, pega esse tempo e quebra ele em tempos menores. Usa Pomodoro, fala assim, pô, eu vou ler 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde e 20 minutos à noite. Isso é algo crucial para você conseguir ter uma evolução, você ver que, pô, eu tô conseguindo evoluir no livro, tô lendo, entendeu? Então faça isso, mano. Quinta coisa, cara, explique para as pessoas o que você leu ou aprendeu. Essa parte é engraçada porque a galera que anda comigo sofre, porque tudo que eu aprendo, eu ensino, cara. Eu tô te ensinando algo aqui agora. Muitas dessas coisas foi que eu aprendi com o tempo e tô te ensinando. Por quê? Porque segundo a pirâmide do aprendizado, cara, você aprende 95%, você fixa 95% daquilo que você aprendeu quando você ensina isso pra alguém. É o melhor jeito de você fixar qualquer coisa. E é por isso que eu falo isso. Às vezes, mesmo quando as pessoas que andam comigo não querem ouvir, eu falo, pô, eu aprendi tal coisa interessante, sabia disso, disso, aquilo. Às vezes as pessoas vão te achar exibido, sim, mas às vezes não, às vezes simplesmente elas vão, pô, que interessante, cara, eu não sabia disso, tal, isso vai te ajudar a fixar o conteúdo, beleza? Então faça isso, ensine pra alguém. Sexta coisa, cara, é o seguinte, se você se tornar um leitor voraz em qualquer momento, ou mesmo antes de se tornar um leitor voraz, você vai descobrir que existe uma coisa chamada leitura dinâmica, que é o quê? É uma leitura em blocos, você faz uma leitura em blocos, você não lê palavra por palavra, mas você faz uma leitura visual dinâmica, algo mais rápido, tipo você bate o olho e lê. Só que o problema da leitura dinâmica é que ela não te dá tempo para parar e analisar sobre aquilo que você está lendo, pensar. Então, tipo assim, não falando mal da leitura dinâmica, ela tem seus propósitos, suas finalidades. Se você quer simplesmente revisar algo rápido, ela é incrível. Se você, sei lá, quer fazer qualquer coisa que não requeira tanta análise crítica, ela é muito boa. Mas se você é uma pessoa que quer ler e aprender e extrair o máximo da sua leitura, então evite leitura dinâmica, beleza? Mesmo que você seja tentado. E a última coisa que eu quero falar é a seguinte, ler por ler vai te trazer conhecimento. Só que ler e aplicar esse conhecimento vai te trazer riqueza. Fica com essa. Agora é o seguinte, cara, pra você que ficou até aqui, porque nesse mundo imediatista é difícil as pessoas assistirem um vídeo tão grande, pra você que ficou até aqui, coloca assim aí pra gente, hashtag tô contigo, Dan, beleza? Pra mim saber que você chegou até aqui, eu vou fazer questão de dar um coraçãozinho no seu comentário, beleza? Eu não vim aqui simplesmente te ensinar como criar o hábito, eu vim aqui te ensinar como manter esse hábito também, porque se você ficou até aqui, cara, você merece isso, beleza? Então eu trouxe mais 8 dicas para te ajudar a manter esse hábito, dicas minhas, beleza? Vamos para elas? Primeira dica, cara, leia de 3 a 5 páginas por dia. É sério que eu tô falando isso? Pô, tô falando sério, cara. Eu conversei com uma colega minha uma vez, eu tava lendo esse livro aqui, ó. Eu tava lendo esse livro aqui, que é um livro de Albert Camus, A Peste, é um livro obrigatório que eu tenho que ler para minha matéria de infecto. E eu falei com ela, pô, tô lendo 5 páginas por dia. Ela virou assim pra mim, pô, Danley, mas é muito pouco, você não acha, não? Muito pouco. No curto prazo, nessa nossa vida imediatista, onde a gente quer tudo agora. Mas no longo prazo, eu finalizei esse livro aqui de 263 páginas, lendo 5 páginas por dia. Então faça isso, porque é tão ridiculamente simples, mas traz um resultado monstruoso. Entendeu? E é tão fácil que você vai falar assim, pô, 5 páginas, beleza, vou destruir, li 5 páginas hoje, pô, beleza, cara, amanhã eu leio mais 5. Isso vai te ajudar a manter esse hábito, porque às vezes você não tem muito tempo, que nem eu falei,
você não tem muito tempo para despender para sua leitura, mas se você ler 5 páginas, você souber que, pô, só tem que fazer isso hoje. Você vai fazer e com o tempo você vai criar o hábito e vai sentir falta quando você não fizer isso. Segunda dica, no início vai ser difícil, cara. No início vai ser difícil você manter esse hábito, porque leitura exige muito esforço e concentração. Mas uma das coisas que eu percebi é o seguinte, muita gente chega pra mim e fala assim, pô, Danley, eu não consigo focar, eu não sei como é que as pessoas conseguem se manter focadas lendo. O que eu te falo é o seguinte, não desiste, cara. No início vai ser difícil, mas não desiste, porque uma das coisas que eu percebi é que a gente precisa de pelo menos 5 a 10 minutos para sair do nosso modo difuso, onde a gente está prestando atenção em tudo que está ao nosso redor, para o nosso modo focado, sabe? O modo em que a nossa mente está só focado naquilo e o mundo à volta pode desabar que você vai continuar lendo. Isso já aconteceu comigo, às vezes eu sento aqui para ler, no início fica um mosquitinho voando assim, eu não consigo concentrar, mas depois que você concentra, depois que eu consigo concentrar, pô, velho, pode passar um avião aqui que eu vou continuar lendo normal. Então não desista nos primeiros 10 minutos, beleza? Terceira dica, comece com um tema interessante para você, cara. Por que, Danley? Porque, pô, às vezes você começar lendo Dostoiévski, você começar lendo Machado de Assis, você começar lendo, sei lá, algo filosófico, você às vezes não vai entender e não vai ter vontade de continuar lendo. Então pega um tema interessante pra você. No início eu julgava as pessoas que só liam romance, mas não, pô, romance instiga a criação, entendeu? O seu lado criativo. Leia romances, o perigo aqui é o seguinte, você não pode ficar na sua zona de conforto. Beleza? Pô, eu gosto de ler romance. Beleza, li romance, comecei, criei o hábito. Agora eu vou trocar, deixa eu ler um outro tema. Tem produtividade, tem livro científico, de cunho filosófico religioso, tem romance, tem crônica, tem literatura brasileira. Cara, o mundo bizarro de coisas para ler aí. Você só não pode ficar na sua zona de conforto. É que nem a gente falou antes, pessoas que leem mais temas de diversos autores são culturalmente mais interessantes, beleza? Quarta dica é a seguinte, leia no tempo morto. Danley, mas o que é tempo morto? Tempo morto é aquele tempo que você não pode fazer nada, cara. Que, pô, você tá dentro do ônibus, você não pode sair dentro do ônibus, sendo que você tem que esperar para chegar num local. Ou você tá numa fila de banco, sei lá, ou você tá numa sala de espera num consultório. Isso são momentos em que, pô, se você tiver um livro físico, um audiobook, você pode aproveitar muito bem esse tempo. Então use esse tempo morto e não desperdice, porque você vai ver que sua leitura vai evoluir muito nesses momentos. E isso vem atrelado à nossa quinta dica, cara, que é leve um livro físico para tudo quanto é lugar. Eu geralmente ando com um livro físico para tudo quanto é lugar, porque você não sabe o momento em que você vai ter um tempo livre. Às vezes você tá andando, pô, eu vou ir fazer tal coisa na rua, beleza. Só que aí você descobre que tal lugar tá fechado e só abre daqui a 30 minutos, você tem que esperar. Pô, senta num banco na praça, cara, e começa a ler o livro que você tem, entendeu? Aproveita esse tempo. Então, sempre ande com um livro, seja ele qual for. Foi assim que eu terminei esse livro, Leonardo da Vinci Tão Grande, porque era um livro que eu levava para tudo quanto é lugar, principalmente na época que eu estudava na UFOP. Então, na rodoviária eu tinha que ficar esperando, às vezes, horas, que o ônibus demorava, vinha de BH. Tipo assim, ele atrasava, eu ficava lendo. E acabei a leitura do livro. Sexta dica, pegue um livro com uma linguagem mais fácil e acessível ao seu nível. Por quê, Danley? Porque você pegar, que nem eu falei, um livro filosófico, um livro de literatura brasileira, Clarice Lispector, Machado de Assis, você pegar um Dostoiévski da vida, você não vai entender, cara, você vai desanimar. Então pega um livro que você vai conseguir entender, tá no seu nível, e à medida que o seu nível de leitura for aumentando, você melhora e aumenta os níveis de complexidade dos livros, beleza? A sétima dica é a seguinte, cara, leia um livro por vez, pelo menos no início. Mas Danley, eu te acompanho no Instagram, cara, e eu vejo que você tá lendo 2 livros ao mesmo tempo. Sim, tô lendo esses 2 aqui e comecei a ler esse terceiro aqui, mas essa questão é uma questão de conhecer a sua capacidade. Eu vi que eu não consigo dar conta de 3 porque eu não tenho tempo, então eu voltei e fiquei só nos 2. É melhor fazer uma coisa bem feita do que fazer uma coisa meio mais ou menos, entendeu? Então, se você tá no início, cara, e tá querendo manter esse hábito, leia um livro, foque em um livro por vez pra você terminar isso, porque muita gente começa as coisas e não termina. Eu sou um cara tipo assim, pô, se eu comecei, eu quero terminar. Então, agora, depois de muito tempo que eu comecei a ler 2 livros por vez, mas antes eu só lia um, beleza? Isso vai de acordo com a sua capacidade, você tem que se conhecer para isso. E a oitava e última dica é o seguinte, siga perfis de leitura no Instagram e ande com pessoas que gostam de ler, porque essas pessoas vão te motivar, elas vão te contar, pô, Danley, eu li um livro interessante, cara, pô, eu queria te indicar esse livro. Aí você vai ler, às vezes o livro vai mudar a sua vida, vai te ajudar, entendeu? Então, ande com esse tipo de pessoa. Eu acho que era isso que eu queria contar para vocês, compartilhar com vocês. Me conta o que vocês já fazem, o que vocês já fizeram, o que vocês vão voltar a fazer para manter esse hábito de leitura, beleza? E eu acho que é isso. Compartilhe esse vídeo para mais gente, é um vídeo relevante. Tamo junto, galera. Falou, falou, falou.